Olá pessoal, vamos ao resumo semanal de Meu Caminho é Te Amar, de 6 a 10 de janeiro. César descobre que Úrsula está grávida. Chega o dia do casamento de Memo e Úrsula. Será que o César ou a Daniela irão fazer alguma coisa? Vamos saber disso a partir de agora com muitos detalhes. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Daniela se sente mal por não amar mais Fausto. Enquanto isso, o fuleiro traidor se beija com a tabacuda de Taubaté. Karen diz a Fausto que hoje irá jantar na casa dele com o Ero. Fausto não gosta nada. Úrsula reclama com Memo pelo beijo entre ele e Daniela. Memo tenta se explicar como tudo foi acontecendo e diz que foi algo que não conseguiu controlar. Ele jura que eles não tiveram intimidade. Úrsula se faz a maior vítima da história e Memo pede perdão a ela. Memo diz a Úrsula que gosta dela, mas Úrsula não permite que ele diga mais nada. Diz que para ela basta ele gostar dela e que seguirão com os planos do casamento. Memo fica sem saída e Úrsula pede que ele seja fiel. Karen chama Aaron para jantar na casa de Daniela com ela como casal. Ela surpreende e diz a Eugênio que ela e o Aaron estão saindo juntos. Memo se sente culpado e por isso aceita seguir com os planos de se casar com Úrsula. Ela também manipula tudo para que ele se sinta assim. César chega ali e diz que como ele e Úrsula são a única família que tem, quer avisar que o Macário está no centro de saúde passando por uma cirurgia. Eles saem para ir até lá. Aaron diz a Eugênio que suas intenções com Karen são as melhores e irá fazer tudo o que puder para fazê-la feliz. Eugênio fica feliz pela notícia e diz que já era a hora de Karen dar a oportunidade para alguém. Ele os felicita e Fausto chega ali. Eugênio diz ao sócio que a Karen e o Aaron estão juntos. Fausto fica surpreso. Gabi chega ali e pede permissão para sair mais cedo e que seu pai está mal. Eugênio autoriza que ela saia, o que deixa Fausto irritado. Aaron e Karen fazem de tudo para provocarem Fausto. Amparo se sente mal pela situação de Macário. Gabi e Lupe chegam ao hospital com Sebastião. O médico informa a todos que o Macário está em recuperação e que a cirurgia foi um sucesso. Todos se aliviam. Fausto diz a Eugênio que não lhe parece correto que ele aceite a relação do seu assistente com a filha dele. Eugênio diz que a Karen é adulta e se ela está feliz, tem que respeitar sua decisão. Fausto diz que o entende, mas é com o Aaron e ele não tem o mesmo nível social. Eugênio diz que não tem esses tipos de preconceitos. E o único que quer é ver Karen feliz com um homem que a respeite. Ele pergunta se tem alguma coisa que precisa saber do Aaron. Fausto nega. Somente pensou que a Karen teria uma relação com um homem à sua altura social. César vê Yolanda pedindo informações de Macário e estranha. Daniela confidencia a Karen que ela e o Memo voltaram a se beijar. Karen vibra de felicidade e diz que pensou que ela nunca mais daria esse passo. Ela diz que está muito contente por ela e que os dois irão retomar seus planos. Daniela diz que o Memo terá um filho com a Úrsula. Está prestes a se casar e não sabe como pode fazer isso. Ela diz que não sabe o que aconteceu, que não é assim, e se pergunta no que está se transformando. Macário aproveita a cirurgia para se fazer de coitado para a família e diz que pensou que iria dessa para uma melhor. Lupe pede que o pai também não exagere, como se tivesse batido o caminhão de frente. Macário agradece a Amparo por se preocupar com ele e pergunta se ela segue o amando. Amparo pede que ele descanse. Yolanda diz a Grazi que o Macário saiu bem da cirurgia. Ela diz que só está esperando a bruxa e as filhas saírem para ir ver seu tigre. Grazi diz que a mãe não tem nada que fazer lá, mas Yolanda diz que dali não sai. Karen diz a Daniela que a felicita pelo que fez e que o mundo precisa de mulheres atrevidas. Daniela diz que é uma loucura e que os dois estão comprometidos com outras pessoas. Karen diz que se ela pedir, o Memo nem se casa com aquela mulher. Daniela diz que não pode condenar uma criança a crescer sem o pai. Karen diz que o Memo não precisa estar casado com a Úrsula para tomar suas responsabilidades como pai. Daniela diz, e a Úrsula? Eu não vou causar uma dor assim para a Úrsula. Eu não vou ser uma mulher na qual não gostaria que fizessem comigo. Eu não vou machucar todos que me rodeiam, o meu marido, a minha filha, não vou destruir minha família por um amor passageiro.
Karen diz que essa é a primeira vez na vida que ela está apaixonada. Daniela diz que jamais seria feliz com a desgraça alheia. Amparo diz a Macário que ela e a Lupe irão sair, mas a Gabi vai ficar mais um pouco com ele. João está sentindo falta de Gabi e Jerusa diz que ela nunca mentiu para ele. Ela diz que ouviu a Gabi falando com a Lupe e as duas não tinham ideia que o Memo era o pai da Isabela. João fica em dúvidas. Jerusa diz que a Gabi se apaixonou pelo que ele é, pela beleza, inteligência, músculos e principalmente pelo coração de João. Karen chama Daniela de covarde. Daniela diz que isso é um sacrifício. Manda ela parar de pressioná-la e sim respeitar sua decisão. Karen, hipócrita, diz que é pela amizade delas que insiste que ela seja feliz e escute seu coração. Daniela pede que Karen a apoie e tente entendê-la. Karen diz que se ela quer só uma amiga que a ouça e guarde suas opiniões, com ela não encontrará e sempre irá dizer o que pensa. Daniela diz que o melhor para ela é se firmar no que tem, em sua filha, em sua família e em seu casamento. Ela diz que não vai desfazer sua vida por um amor impossível. Isabela pede que Daniela leve ela até o casamento do Memo. Daniela diz que já disse para ela que não pode. Isabela diz que não entende e que o Memo também é amigo dela. Gabi se despede do pai e sai do quarto do hospital. Na mansão, Karen, Heron, Daniela e Fausto jantam juntos. Fausto morre de raiva ao ver Karen e Heron juntos. Eles irão brindar e Fausto quebra a taça em sua mão. Daniela ajuda o marido. Yolanda entra para ver Macário. O beija e pergunta como ele está. Macário a empurra e pergunta como ela se atreve a aparecer ali e imagina se chegarem a vê-la. Yolanda diz: seria bom se essa tal da Amparo soubesse de uma vez que eu existo. Macário diz que ela colocaria tudo a perder. Yolanda diz que o ama de verdade e esperou todos saírem para poder vê-lo. Ela diz que sabe que a Amparo e os Santos estão chateados com ele por alguma coisa que ele aprontou. Macário diz a Yolanda que os terrenos do restaurante valem milhões e que não sabe como, mas vai ficar com toda essa grana. Ele diz que quando tiver todo esse dinheiro, ela irá ser sua senhora. E os dois safados se beijam. João vai falar com o Memo e diz que ficou sabendo que ele é pai da Isabela, mas pede que ele não faça sua família sofrer. Ele diz que ama a Isabela, e Memo jura que jamais faria algo para machucar sua filha, e só quer que ela seja feliz. César diz a Amparo que fica muito feliz que eles tratem bem a Úrsula, como se ela fosse da própria família. Amparo diz que o que mais a emociona é que será tia, e essa criança vai trazer muita alegria para casa. César se surpreende e pergunta se a Úrsula está grávida. Amparo diz que sim. Fausto elogia Daniela enquanto ela cuida dele e diz que segue apaixonado por ela, mesmo pelos mesmos motivos do início. Daniela se sente mal ouvindo isso, se sentindo culpada por não amar mais o crápula. Amparo diz a César que conta os dias para nascer esse pedacinho de céu. Ela confidencia a César que antes não confiava na Úrsula para ser a esposa de seu irmão, mas agora está tudo bem. Ela diz que quando ela foi ali no restaurante procurando o Macário, ficou desconfiada e tinha a impressão que ela chegou fugindo de alguma coisa. César diz que ela não fez mal em desconfiar da Úrsula e que ela tem sim seu passado. Amparo quer saber se existe algo que o Memo precisa saber para não se casar com ela. Memo explica tudo para João e esclarece que a Gabi não sabia que a Isabela era filha dele. João acredita nele e o agradece. Úrsula pergunta a Memo se pelo assunto da Isabela ele não vai querer viajar em lua de mel. Memo diz que, para dizer a verdade, não quer ir nem na esquina. Úrsula diz que então deixam a viagem de lua de mel para depois. Ela é bem compreensível e diz que está disposta a fazer sua parte para que o casamento deles funcione. Memo diz que assim será e que o filho deles crescerá com os pais juntos. César dá risada de Amparo e diz que estava brincando com ela sobre Úrsula. Ele diz: olha, a Úrsula é sobrinha do meu tio Macário, e quem leva esse sangue pode esperar o pior, viu? Amparo fica intrigada com os comentários de César. João diz a Gabi que quer falar com ela. Macário conta a Yolanda sobre a proposta da venda dos terrenos, mas que a Amparo não quis vender. Yolanda diz que ele fez bem em brigar por essa parte do restaurante, e que ele merece depois de anos suportando aquela bruxa. Macário diz que é claro, e se deixar a Amparo, ela vai ter que dar a parte do restaurante que lhe corresponde. Yolanda diz que se ele precisar de qualquer coisa, pode contar com ela.
João diz a Gabi que se deu conta que comprou uma briga que não era dele e deixou-se levar pelo que o Fausto disse. Ele pede que ela não guarde rancor dele e pergunta se ela pode perdoá-lo. Daniela diz a Karen que sua alma dói e precisa falar a verdade para o Fausto. Fausto chega ali e pergunta de qual verdade ela se refere. Gabi diz a João que ele errou feio com ela. João diz que também doeu quando ela desconfiou dele e que agora pôde entendê-la. Ele diz que não quer mais estar um dia longe dela e pergunta o que precisa fazer para ela lhe dar seu perdão. Gabi diz que quer uma prova de amor, que ele tire toda sua roupa, vá na estrada e grite o quanto a ama. João se surpreende com o pedido dela e Gabi diz que quer ver ele do jeito que veio ao mundo. João quase tira a camisa, mas Gabi dá risada e diz que é claro que o perdoa. Ela diz que não quer que eles sigam brigados e não suporta nenhum segundo mais sem ele. Os dois se reconciliam e se beijam. Daniela quase revela a verdade para Fausto, mas Karen alega que ele não leva em conta a amiga, pois ela não se sente bem. Ela diz que estavam falando da Isabela e que ela estava pensando que o melhor era dizer a verdade para a afilhada. Fausto diz que isso jamais e manda Daniela não fazer essa estupidez. Ele sai do quarto e Karen manda Daniela se controlar, pois o Fausto não pode saber que ela se apaixonou pelo homem que mais odeia no mundo. No dia seguinte, Memo diz a Daniela que acredita que o melhor para eles, pela família deles, é que não trabalhem mais juntos. César confronta a Úrsula se o bebê que ela está esperando é dele. Amparo liga para Macário, que está dormindo, e quem atende é Yolanda. Amparo pergunta com quem está falando e por que atendeu o celular do seu marido. Memo diz a Daniela que quando chegou na casa dela, jamais imaginou que iria se apaixonar tanto por ela. Ele diz que se a Úrsula não estivesse grávida, iria deixar tudo e lutar pelo que sentem, e sobretudo pelo sonho de criar juntos a Isabela. Daniela diz que esse amor foi um erro desde o começo. Memo diz que sabe que está complicado a vida dela, e que seu dever como homem é se afastar para que ela continue sua vida normal. Ele diz que isso não significa que irá se esquecer da Isabela, mas o melhor é eles se afastarem definitivamente. Ele pede que eles permitam que ele veja a Isabela. Daniela diz que a Isabela é filha deles, mas que ele é o pai dela também, e sendo assim, todos devem enfrentar essa realidade, e isso é um vínculo que irá uni-los para sempre. Daniela diz que ele poderá contar com seu apoio sempre para isso. Úrsula jura a César que o bebê que espera é de Memo, mas ele não acredita. Ele se convence que o bebê é dele, e manda Úrsula esquecer o casamento e arrumar as coisas para ir embora com ele. Yolanda inventa para Amparo, que é a enfermeira que cuida de Macário. Macário se zanga por Yolanda ter atendido seu celular. Memo diz a Daniela que amanhã irá se casar. Daniela sofre, chora e diz que já sabe. Memo também chora e Daniela deseja que ele e Úrsula sejam felizes. Amparo diz a Macário que se preocupa que a sobrinha dele tenha herdado a pilantragem dele. Macário diz que sabe que no fundo ela o ama. Amparo comenta que o César insinuou que a Úrsula pode estar escondendo algo muito grave. César diz a Úrsula que ela e o bebê os pertencem. Úrsula diz que não irá com ele e não quer mais estar com ele. César diz que isso não está em discussão e ela irá com ele. Úrsula confessa a César que não está grávida e que inventou isso. César dá risada, mas diz que naquela noite ela irá com ele para longe, ou então irá mostrar a ata do casamento deles para todos. Macário diz a Amparo que a Úrsula ficou um tempo no mau caminho, mas mudou. Amparo concorda com ele e diz que desde que ela salvou o Zé Maria, viu ela como uma boa mulher. Macário diz que ela é mesmo, que ela mudou de vida quando o pai dela morreu e saiu à frente sozinha. Heron e Karen se beijam no escritório e Fausto os vê. Irritado, ele diz: "Isso é um lugar de trabalho e não um motel barato." Karen fica a sós com Fausto e ele diz que odeia ver ela com Heron. Karen diz que eles têm um trato e que a relação deles é uma fachada perfeita. Fausto diz que ela é só dele. Karen diz que é solteira, livre, e se ele quiser que ela seja só dele, é muito simples, é só se separar da Daniela. Fausto diz que ela sabe que ele não pode. Karen diz: "Então aprende a me dividir, igual eu aprendi a dividir você." Yolanda diz a Grazi que quer se vingar da Amparo e quer ver a cara dela quando ficar com uma mão na frente e outra atrás, quando o Macário exigir metade de tudo.
Grazi tira sarro da mãe por acreditar que o Macário irá se casar com ela. Ela diz que também quer se vingar de suas meias irmãs, que elas sempre tiveram tudo, inclusive o sobrenome daquele homem. Mãe e filha se unem contra os santos. Amparo diz a Memo que amanhã ele irá se casar, e não vê ele nem com um tantinho de alegria. Memo diz que o único que sabe é que vai ter um filho com a Úrsula, e só está fazendo o certo. Amparo pergunta se ela não estivesse grávida, se ele tomaria outra decisão. Memo diz que esteve a ponto de terminar sua relação por ela, porque na verdade ama a Daniela, e esse amor é recíproco. Jerusa diz a Daniela que ela deveria deixar a Isa ir um pouquinho no casamento do Memo, e que afinal ele é o pai dela. Daniela diz que sim, mas o Fausto foi muito claro dizendo que não quer que ela vá ao casamento. Jerusa diz: ai ai, o patrão quando fica bravo é pior que o Satanás. Memo se abre com Amparo e diz que Daniela e ele estavam dispostos a lutar pelo amor deles, mas tudo foi por água abaixo. Amparo chora, diz que sente muito e diz que ele encontrou o amor muito tarde. Memo diz a Amparo que ele e a Úrsula se perdoaram por seus erros. Ele diz que agora quer iniciar uma nova vida com ela e tentar fazê-la feliz. César vai ver Macário no hospital e o surpreende aos beijos com Yolanda. Macário diz a César que Yolanda é uma amiga. César diz que não quer saber disso. Úrsula está tensa por César querer forçá-la a ir com ele para longe. Ela chora e diz: não, não, maldito César, você não vai me tirar o que eu mais amo nessa vida. César diz a Macário que precisa que ele convença a Úrsula para ir embora com ele. Ele ameaça contar para Amparo sobre a relação dele com Yolanda, caso não o ajude. Amparo visita a Daniela e pede a permissão dela para ir à casa dela buscar a Belinha para o casamento do Memo. Ela diz que compreende que ela não queira ir, mas a Belinha também é filha do seu irmão e ele precisa dela ao seu lado. Daniela diz que o marido dela não está de acordo, que sente muito, mas isso é impossível. Ela diz que o problema é seu marido, mas que ela está disposta que a Isabela fique perto do Memo. Karen chega à casa de Daniela e fica ouvindo a conversa dela com Amparo. Amparo diz a Daniela que o Memo não ama a Úrsula, que amanhã é o casamento dele, e se ele visse a filha lá, daria a força que ele precisa para dar esse passo. Daniela diz que não pode prometer nada, mas que irá pensar. Úrsula diz a Macário que quer a ajuda dele para calar o César para sempre. Amparo está saindo da casa de Daniela e Karen se aproxima dela, puxando assunto sobre Eugênio. Na realidade, Karen quer estragar o casamento de Memo com Úrsula e pensa em utilizar Amparo para isso. Ela conta que Daniela ama o Memo e já viu a amiga chorando muito por esse amor proibido. Karen diz a Amparo que foi a Úrsula quem contou para o Fausto que o Memo era pai da Isabela. Ela também diz que tem quase certeza que ela está inventando essa gravidez para amarrar o irmão dela. Amparo se surpreende e se enche de raiva. Karen pede que Amparo confirme com a Gabi que a Úrsula foi a construtora para falar com o Fausto. Ela diz que o Memo e a Daniela se apaixonaram e que se a Úrsula foi capaz de traí-lo, não se surpreenderia dela inventar a gravidez. Úrsula pergunta a Macário se ele não conhece alguns homens que pudessem bater no César. Macário diz que não quer problemas para ele. Úrsula ameaça o tio em revelar que ele já esteve preso por fraude se não ajudá-la. Macário diz que já salvou a pele dela, porque o César disse para Amparo que ela escondia algo bem grave do seu passado. Ele diz que conseguiu enganar a Amparo, mas o César está disposto a tudo. A enfermeira chega ali para dar um calmante para Macário. O celular da enfermeira toca e ela se retira. Úrsula vê o sedante e pensa em usar em César para que ele não a desmascare. Úrsula prepara uma noite sexy para César, mas tudo isso é uma armadilha para ele. César pensa que ela irá com ele para longe, e os dois começam a se beijar e a beber. Amparo pergunta a Gabi se é verdade que a Úrsula foi a construtora falar com o tal Fausto. Gabi diz que sim, e que disse que iria deixar um recado para seu chefe. Gabi ainda conta que achou estranho quando a Úrsula pediu que ela não dissesse nada para seu tio. João conta a Daniela que se reconciliou com Gabi. Daniela fica feliz pelo irmão. João diz à irmã que amanhã é um dia muito importante para o Memo e pergunta se ela não acredita que seria importante a Isabela estar presente com ele nesse momento. Úrsula e César começam as preliminares. Ela lambe o corpo dele enquanto pega a seringa com o sedante.
Ela aplica no ombro dele, joga a seringa rapidamente e César diz que algo picou nele e não sabe o que é. Logo, César começa a se sentir tonto e desmaia. Úrsula pega uma fita plástica e o amarra. Ela diz que ele é um imbecil e que ninguém irá impedir que amanhã ela se torne a esposa do Guilherme Santos. No outro dia, Úrsula acorda toda entusiasmada, já que é o dia do casamento. Memo diz a ela que não conseguiu pregar os olhos à noite. Úrsula diz que ele está ansioso. César segue dopado e amarrado. Na cozinha, todos arrumam tudo para a festa do casamento. Macário já recebeu alta. Memo não está nadinha feliz. No quarto, ele se arruma sem nenhuma animação e parece que está indo direto para um funeral. Memo se lembra de momentos com Daniela. Úrsula já está pronta para o casamento e Jerusa a auxilia. Úrsula diz que ela arrasou e que aquele é o vestido que ela imaginou. César começa a acordar e fica furioso ao perceber que Úrsula deixou ele amarrado. Daniela pergunta a Fausto se ele se importaria se ela levasse a Isabela ao casamento. Amparo vai atrás de Úrsula com um teste de gravidez e exige que ela faça agora mesmo em sua frente. Úrsula fica em apuros. Daniela diz a Fausto que a Isabela está muito triste e não entende por que eles não podem levá-la ao casamento. Fausto diz que eles já haviam tomado uma decisão, mas Daniela alega que pode mudar de opinião, ainda mais se tratando do bem-estar da filha. Fausto diz que sua última palavra é que ela não vá a esse casamento. Úrsula começa a chorar diante de Amparo e diz que já deveria estar na igreja e que é a noiva. Amparo diz que ela não precisa ficar apurada, porque não irão começar sem ela, e são só 5 minutos para fazer o teste. Úrsula diz que já fez um teste de laboratório, que é muito melhor que aquele de farmácia, e está claro que está esperando um bebê Santos. Amparo diz que só quer confirmar, e aquele que não deve, não tem. Úrsula pergunta se ela está duvidando dela, e o que o César disse para ela. Amparo diz que o César disse que eles não conhecem ela e que tem um passado sujo. Úrsula diz que não é verdade, que ama o Memo mais do que a si. Amparo confronta. E por que você o traiu? Por que foi falar com o maldito do Fausto para falar que o Memo é o pai da Belinha? Me responde. Você não tinha esse direito e tirou a oportunidade dele de dizer a verdade para essa família. E deixou ele como o pior dos mentirosos. Isso não é amor, Úrsula. Isso se chama traição. E a quem se ama, não trai. Memo já está pronto para o casamento e pede a Deus forças para fazer a Úrsula feliz e ser um bom pai para seu filho. Úrsula diz a Amparo que já esclareceu tudo com o Memo e não tem por que dar explicações para ela. Amparo diz que elas não irão sair dali até que esclareçam as coisas. Ela diz que não vai permitir enganos por parte dela e que ela não sai daquela porta enquanto não fizer o teste. Úrsula faz o teste de gravidez. Amparo fica esperando o resultado. Tremendo de medo, Úrsula diz a Amparo que pelo que ela mais ama, que por favor, antes de terminar de falar, Amparo a interrompe e diz: Me perdoa, você sempre disse a verdade. Sim, você está grávida mesmo. Úrsula vê o teste e fica chocada por estar grávida de verdade. César consegue se desamarrar e diz: Maldita Úrsula, quis dar uma de esperta, mas agora ela vai provar do veneno. Amparo lamenta com Úrsula por suas dúvidas e diz que espera que ela entenda. Úrsula diz que isso jamais irá perdoá-la e que se sente humilhada. Amparo diz que precisava comprovar e pede desculpas. Úrsula diz que não há desculpa e pergunta que tipo de mulher ela pensa que ela é para inventar uma gravidez. Ela diz que está como uma louca e manda ela deixá-la sozinha. Amparo sai e Úrsula sorri por sua sorte de estar grávida. Na igreja, Macário vê César chegando. Úrsula o vê e tem um tremendo susto. César diz: Você pensou que se desfazer de mim seria bem fácil? Úrsula implora que César não faça nada. César diz que aquele casamento é uma mentira e que ela segue sendo sua mulher. Ele diz que vai cobrar o que ela fez e questiona se é verdade ou não que ela está grávida. Úrsula confirma que sim. César a chantageia e diz que quando seu filho nascer, ela terá que entregar para ele, e depois ele some. Úrsula diz que não, que isso não, mas César a ameaça em gritar a verdade ali diante de todos. Sem saída, a cara de percata aceita entregar o bebê quando nascer para ele, e César fica satisfeito. Começa o casamento de Memo e Úrsula. Fausto chega em casa, mas nem Daniela e Isabela estão. Ele se zanga ao perceber que elas foram ao casamento.
Isabela chega ao casamento, muito animada e cumprimentando Memo. Memo fica feliz ao vê-la. Daniela também chega ali e se senta com a filha no banco da igreja. O padre continua o casamento e pergunta se Memo aceita se casar com Úrsula. Memo coça a barba como sempre, se vira e olha para Daniela. Úrsula o encara.